Vamos orar? Irmãos, até aqui nós adoramos com o nosso louvor, não é? E a palavra de Deus nos ensina que o louvor, ele edifica. Mas é o momento mais importante para nós adorarmos agora. É quando Deus vai falar conosco. Vamos falar com o papai nessa hora. Para quem não conhece, o pastor Alexandre é meu sobrinho, viu? E eu estou feliz da presença dele aqui essa noite. Também acompanhado do nosso irmão presbítero Daniel. Depois se apresenta melhor. E também o Mateus, né? Louvado é o Senhor. Vamos orar. Meu Deus, nós exaltamos o teu nome, Senhor, por esta noite tão linda, tão sublime, onde, Deus, os jovens da sua igreja se reúnem, ó Deus, acompanhados de alguns adultos, outros mais, mas, Senhor, reunidos para adorar o teu nome. E nós cremos, ó Pai, que grandes coisas já estão ocorrendo no nosso meio, e que uma grande edificação e transformação haverá esta noite entre nós. Abençoe teus filhos. Toma o teu servo, pastor Alexandre, em tuas mãos agora, Senhor. Fale grandemente conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Glorifica o teu nome sobre nossas vidas e edifica-nos, ó Deus, para estarmos te servindo cada dia melhor. Abençoe teu povo, assim eu te oro, em nome de Jesus. Obrigado, meu tio. Amém. Graças a Deus, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo de número 4. Amém? Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao versículo de número 17. O tema, do culto é Enche-me, Deus. Irmãos, eu quero falar sobre isso. Hoje eu estou com uma grande responsabilidade, irmãos. Eu estava ali sentado, estava vendo a cada jovem ter a oportunidade aqui nessa noite, louvando a Deus, E Deus me trouxe essa palavra no meu coração, da responsabilidade que é poder estar ministrando a palavra de Deus para a tua vida, jovem. Sabe, querido, porque nós não estamos pregando simplesmente, a gente está pregando para uma geração, querido. Para uma geração que está se levantando. Kézia, você louvava aqui o Senhor, eu acho que é esse o teu nome, Louvava aqui o Senhor, falava ali com o presbítero Daniel, que está ali ao meu lado, ali, ministro de louvor da nossa igreja. E eu conversava com ele, eu falei, cara, como Deus é maravilhoso. A cada ambiente que a gente entra, a gente vê Deus levantando pessoas cheias da unção, cheias do Espírito Santo de Deus, E Deus falava comigo, são gerações que eu tenho levantado para esse tempo. Aí o jovem, é Diogo o seu nome? Não, é o seu nome. Diogo? É o Diogo, gravei, pronto. E o jovem Diogo me chega e relata, sobre o jovem que estava lá, que o Vicente acabou de falar aqui agora. Irmãos, e para que Deus está levantando uma geração nesse tempo? Para que Deus tem dado tantos dons nesse tempo? Para que Deus tem derramado tanta unção e tanto da sua glória nesse tempo? É porque verdadeiramente o Senhor quer invadir esses lugares e enchê-los da sua glória, porque onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Aleluias! E eu quero trazer uma palavra para uma geração. Eu não quero sair daqui nessa noite, eu não quero que você saia daqui, foi bênção o nosso congresso, amanhã é domingo, amanhã o culto é bom, mas a partir da segunda-feira, o que a gente faz com tudo isso que a gente está vivendo nesses dias? Essa é minha preocupação. Querido, e ministrar uma palavra para a tua vida. E vai dizer assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo 12 em diante. Diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra e morte resplandeceu
à luz. Verso 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, podeis tomar o vosso assento. Aleluias. É por isso que em 1 João, João vai dizer, a sua primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, ele vai dizer: jovens, sois forte. Quando nós entendemos isso, jovem, sabe, a gente começa a entender propósito de Deus para a nossa vida. Ser cheio de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. Eu acredito que você está buscando isso para a sua vida. Todos nós, quando chegamos na presença do Senhor, depois que o Senhor começa a nos limpar, tudo que a gente quer é o quê? Ser cheio de Deus. Mas existem alguns processos na nossa vida que são necessários. E o maior problema é que a gente não respeita os processos. A gente pula etapas na nossa vida. E quando a gente não respeita o processo, a gente sai do propósito. Quando a gente pula etapa da nossa vida, a gente sai do propósito. E ser cheios, irmãos, é alcançar a plenitude, a medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais como crianças arrastados por todo vento de doutrina. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, a gente vai usar um pouquinho, tá, querido? A palavra de Deus, abre lá no livro de Efésios, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 15. Eu sei que é extenso, mas é necessário. Diz assim a palavra do Senhor: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam a maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Suportando aqui, irmão, quer dizer dar suporte, tá? Não é falar, não, eu estou suportando aí. Não, é ser suporte, é dar suporte para as pessoas, amém? Prosseguindo no texto, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados, a qual um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus. Verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ser cheio de Deus, irmãos, está ligado a ser completo. Ser cheio de Deus é alcançar a plenitude de Cristo na nossa vida. E quando nós somos cheios de Deus, nós alcançamos a maturidade. E quando nós alcançamos essa maturidade, a gente já não anda mais por ventos de doutrina, mas o nosso prazer está no Senhor. Aonde Deus me coloca, ali eu tenho prazer de estar, porque eu sou completo diante do meu Senhor.
O que o mundo gera lá fora não é capaz de movimentar nada dentro de mim. Por quê? Porque eu sou completo. Porque eu sou completo, eu alcancei a plenitude de Cristo sobre a minha vida. Mas agora nós precisamos entender qual a ideia que temos de sermos cheios de Deus. Aí é que talvez esteja o maior problema. É que ideia que nós temos de o que é ser cheio de Deus. Porque muito se fala, irmão, você precisa ser cheio de Deus. Você precisa ser cheio de Deus. Mas o que é ser cheio de Deus, irmão? O que é ser cheio de Deus? Ser cheio de Deus é quando eu canto. Ser cheio de Deus é quando eu estou aqui pregando. Ser cheio de Deus é quando Deus me usa em palavras de profecia. Ser cheio de Deus é quando eu falo em línguas. O que é ser cheio de Deus? A gente precisa entender o que é ser cheio de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, infelizmente, infelizmente, a que mais nos chama a atenção é a figurada. A gente tem uma relação do que é ser cheio de Deus por aquilo que é figurado, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente faz. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu estou cheio de Deus. Se eu canto na igreja, eu estou cheio de Deus. Se eu prego, eu estou cheio de Deus. Isso é uma visão figurada do que é ser cheio de Deus. Porque a verdadeira visão que nós precisamos ter do que é ser cheio de Deus é aquele que vem ao domingo para a igreja. Ele se enche da presença de Deus, mas na segunda-feira ele continua cheio da presença de Deus. Ele está dentro da igreja, ele glorifica o nome do Senhor, ele louva o nome do Senhor, mas ele está em casa, ele também está glorificando o nome do Senhor. E glorificar o nome do Senhor não é só quando eu canto, mas é também quando eu obedeço aqueles que têm autoridade sobre a minha vida. Santo. A Bíblia vai nos mostrar duas igrejas. Eu preferi pegar o exemplo de igreja para mostrar duas igrejas. Uma igreja em parte, uma igreja que era em parte, uma igreja que não tinha alcançado ainda a plenitude, mas uma igreja que aos olhos humanos era uma igreja humilde, era uma igreja que ninguém dava nada por ela. Aleluias. O exemplo de igreja figurada eu peguei Apocalipse. Abre a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Eu quero usar o exemplo da igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 2 e 3. Eu só vou usar o 2 e o 3, tá, irmãos? Diz assim a palavra de Deus para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras. O que é não ser íntegro, irmão? É ser em parte, é não ser completo. Integridade quer ser inteiro. Aleluias. Então o Senhor está dizendo na igreja de Sardes: aleluias, verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, que você recebeu e ouviu, guarda-o e arrepende-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Está falando de uma igreja que tinha obra, irmão. Está falando de uma igreja que tinha atividades. Aos olhos humanos era uma igreja, uau, era bênção. Mas aos olhos do Senhor, Ele está dizendo assim: falta integridade nas tuas obras. Porque não está no que eu me movo. Está que se verdadeiramente eu sou inteiro para Deus. O maior problema hoje é que a gente quer ser em parte para o Senhor. A gente vem no domingo, glorifica o nome dEle. A gente fala que só Ele é Deus na nossa vida, mas na segunda-feira, querido, a gente deixa tudo para trás. Sabe o que é isso?
é ser em parte, é não ser íntegro diante dele. E tudo que Ele quer é a nossa integridade diante do Senhor. Não importa se você faz muito, se você movimenta muito, o importante é que você anda em integridade diante dEle. Você inteiro diante do teu Senhor. Ele conhece o teu coração, a tua vida e a tua história. Aleluia! Volta um pouquinho aí, Apocalipse capítulo 2. Eu quero falar agora da igreja de Esmirna, uma igreja que tinha um exemplo de vida. Vai dizer assim, irmãos, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Aleluia, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeu e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. A palavra 10 quer dizer totalidade, tá, irmãos? Aleluia, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna era uma igreja, irmãos, que ela não tinha obras muito avultadas. Você passava lá, era uma igreja humilde, porque era uma igreja que estava passando um período muito forte de perseguição. Então a igreja de Esmirna, ela não aparecia muito no cenário gospel. Ela não estava muito na mídia. Não tinha muitos seguidores. Mas ela tinha a aprovação do alto sobre ela. Você está me entendendo? O Senhor está falando assim: eu sei quem vocês são, eu sei das provações que vocês têm passado, eu sei das perseguições e até daqueles que têm se levantado dizendo que são judeus e não são, mas eu sou com você. Ei! Aleluia! Mas pastor, o senhor leu algo lá em Mateus e agora o senhor veio para cá, para lá, eu não estou entendendo. Agora eu quero voltar ao texto. Por quê? O texto de Mateus é para poder entender o processo de ser cheio de Deus. E o maior exemplo que nós temos, irmãos, é Cristo na nossa vida. Ele é o maior exemplo que a gente tem para seguir. O maior problema é que a gente fica atrás de ícones gospel. Jovem, cuidado com isso, porque quando ele cai, você pode cair também. Aleluia. Mas aí o Senhor vai dizer, aleluia, eu quero voltar aqui ao texto, que vai dizer: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Você está entendendo qual é o processo? Existe um processo. Jesus foi batizado, sim ou não? Sim. O Espírito Santo desceu sobre ele, sim ou não? Desceu. E depois o Espírito Santo descer sobre ele, ele foi levado para onde, igreja? Para onde? Para o deserto. Foi para o deserto. Você passa deserto? Você passa deserto? Eu passo deserto na minha vida. Mas as circunstâncias, ela nunca vai determinar quem nós somos diante de Deus. Eu posso estar dentro de um deserto. A Bíblia vai dizer que naqueles dias se levantou João Batista no deserto da Judéia, nos dias de Anás e Caifás. Sabe o que a Bíblia vai me dizer? Que o Senhor foi falar com quem? Com João Batista no deserto. Havia sacerdote naqueles dias, mas Deus buscou alguém lá no deserto para falar com ele. Deserto não é ausência do Espírito Santo na nossa vida, igreja. Eu posso estar passando por um deserto, mas eu estou cheio da presença dEle. Eu estou cheio de Deus na minha vida, porque o deserto não vai determinar se eu sou cheio ou não. O deserto é um processo
que Deus está me preparando para me levar além, um pouco mais além. E muitas vezes a gente para no deserto. Aí a gente vai ver nesse versículo 12 que quando Jesus ouviu que João foi preso, Jesus inicia agora o seu ministério. Sabe o que é isso? Entender os tempos de Deus na nossa vida. Não adianta a gente se movimentar se não estamos dentro do tempo de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer dar passos mais largos do que nós podemos. A gente quer ir além do que a gente vai poder suportar, querido. Esperar também a sabedoria. Eu ouvi falar aqui de Davi nessa noite. Davi sabia que havia um tempo determinado em que o Senhor entregaria o reino nas suas mãos, mas ele não se atreveu a se levantar contra Saul. Ele aguardou o tempo determinado. Espera o tempo determinado, jovem. Quantos têm dado o passo errado e têm se perdido no meio do caminho? O diabo tem uma estratégia, igreja. Escuta o que eu vou te falar. Ele se levanta muitas vezes com dificuldades na tua frente. Ele não consegue te derrotar, mas ele consegue te pegar quando ele te dá coisas. Quando ele entrega coisas nas tuas mãos. E às vezes coisas dentro da própria igreja. Você começa a se assoberbar com tanta coisa, que você fala: opa, Deus está trabalhando na minha vida. Mas aí você não tem mais tempo para a tua casa, você não tem mais tempo de orar, você não tem mais tempo para ler a Bíblia, você não tem mais tempo para ir para o secreto com Ele. Então Jesus esperou o tempo determinado. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia. O tempo chegou. Chegou o tempo para quê, irmão? Para cumprir um propósito. Deus não nos levanta à toa, Ele nos levanta para cumprir um propósito. Eu não preciso ficar atrás do propósito. Eu não preciso ficar atrás de alguém que vai me dar uma oportunidade. Aleluias! Quando Deus quer te levantar, Ele vai te pegar em qualquer lugar, querida. Você pode estar lá cuidando das ovelhas do teu pai. Ele vai lá, Ele vai te buscar lá. Xarabarabachara cantarabachara. Você não precisa querer ficar, calma lá, fica aí. Espera o tempo determinado da coisa acontecer. Então, quando ele ouviu que João estava preso, agora ele vai para Galileia para cumprir um propósito do que estava escrito pelo profeta Isaías. Pode ler o texto aí. A Bíblia vai dizer no verso 13: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, a região de Zebulon e Naftali. Isto aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Havia um propósito, irmão. Quando a gente anda no propósito, é só deixar acontecer as coisas. É só deixar acontecer. É vida com Deus. É lá no secreto, é na tua intimidade. O que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai no secreto, ele o quê? Ele o quê? Ele te vê? Ele te vê? Sim ou não? E se o que você está fazendo é para Ele? Se o que você está fazendo é para Ele, você pode estar lá no secreto, Ele está te vendo, e no tempo certo Ele te levanta, Ele te coloca onde Ele quer, da maneira que Ele quer, querido. Ei, eu não quero me delongar muito. Ele foi levantado para cumprir um propósito. E qual é o propósito de Jesus, irmãos? É o mesmo propósito que a igreja tem. Capítulo 5 do livro de Mateus vai dizer que vós sois o quê? A luz do mundo.
E a Bíblia vai dizer que Jesus foi habitar aonde? Em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E um povo que estava em treva viu o quê? Viu o quê? Viu luz. Viu luz, querido. O povo que estava em treva não ouviu uma palavra. Eles viram luz. Porque antes de eu e você pregar para alguém, reflita a sua luz em meio à treva. Porque não adianta eu pregar se não há luz em mim. Se a minha luz não reflete. Ai, meu pai, Ramandarabachá. E a Bíblia vai dizer no verso 15: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 16 agora: o povo que vivia em treva viu grande luz. Pastor, eu estou pedindo a Deus para Ele me dar palavra, porque eu preciso pregar para o mundo perdido. Não, querido, peça só a Ele para resplandecer a sua luz na sua vida. Aleluias, porque aonde tu passar, ela vai resplandecer. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em treva. Deus quer levantar homens e mulheres cheios de luz, que resplandeçam no meio da treva. Olha como existe processo, igreja. Batizou, cheio do Espírito, foi para o deserto, esperou o tempo se cumprir. Aleluias. E quando o tempo se cumpriu, ele manifestou o quê? A luz. Manifestou a sua luz. Aleluias. Aí sim, verso 17, vai dizer assim: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus, como estiver escrito na tua Bíblia. Primeiro reflete luz, depois prega. O maior problema é que a gente quer pregar, mas a nossa casa é uma bagunça. Ai, meu Deus, a gente não respeita pai e mãe. A gente, aleluias, não ama a esposa que está dentro de casa, não cuida dos filhos, não reflete luz aonde vai, compra e não paga. Ah, meu pai. Mas a gente quer pregar, porque a gente não quer passar pelos processos. A gente quer pular processo na nossa vida. E quando a gente pula processo, a gente fica vulnerável, Vicente. Se com o Filho de Deus ele teve que cumprir o processo, ainda mais comigo e com você que é a igreja. É um processo. Mas eu não estou mais suportando. Você só está no processo da tentação, querido. Deus está forjando um caráter dentro de você. Deus está forjando um homem de Deus dentro de você, uma mulher de Deus dentro de você. Quando você passar por essa etapa, tudo que o mundo vai ver é luz na tua vida, aleluias, porque você, aleluias, aguentou a prova. Se eu pegar do verso 18 ao 21, ele pregou, ele manifestou luz, agora ele prega. Agora ele vai constituir o quê? Discípulos. Ele vai formar discípulos. Vou fechar o capítulo 4. Versículo 18 ao versículo 21 vai dizer que ele agora começa a chamar alguns pescadores. Isso chama a minha atenção, porque ele não chamou. Ele não foi no curso. Ele não chamou talmidins. Talmidins eram os aprendizes, sabe? Daquele período. Ele não pegou os talmidins, aqueles que estavam estudando a Bíblia. Ele chamou aqueles que foram reprovados. Porque os filhos que iam para a pescaria com os pais é porque não servia. Porque é a tradição judaica. Você pegava a criança, coloca lá para ela estudar. Quando ela chega aos 12 anos, se ela não der, se eles olharem e falarem assim: opa, esse aí não é o caminho, não é para ele, não vai ser rabino. Sabe o que ele faz? Chama os pais e fala assim: olha, cuida do teu filho, ensina uma profissão para ele, para que ele não se perca. Mas rabino ele não pode ser.
E os aprendizes de rabino se chamam talmidim. Então esses caras aqui não serviam como talmidim. Eles estavam pescando, vivendo uma vida comum como eu e você vive. E ele chegou lá naquela praia e falou: ei, vem que eu vou fazer de você pescador de homem. Aleluia! Está mostrando para mim e para você que não é por nós, é por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ei! Santo, 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 santo. Capítulo 4, do verso 18 ao 21, ele forma discípulos. Do versículo 23 ao 25, depois você fecha o capítulo 4. Do versículo 23 ao 25, ele vai pegar para a multidão. Ei, Daniel, vocês vieram como meu intercessor, mas vão me ajudar aqui no louvor aqui. Vem cá, Mateus. Ei, o Espírito Santo de Deus. Santo, 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 santo. Qual o processo? Foi batizado. Batizado como eu e você. O Espírito desceu sobre ele, sim ou não? Foi tentado. Você é tentado também? Você não é tentado não? Eu sou. Eu sou também. Porque é lá que nós somos aprovados. É quando a gente suporta a tentação. Foi tentado, não foi? Foi. Você tem esperado o tempo determinado? Ele esperou o tempo determinado. Para cumprir o quê? Para cumprir um propósito. E quando ele vai cumprir o seu propósito, o que primeiro ele revelou? A luz. Depois que revelou a luz, ele fez o quê? Ele pregou arrependimento. Depois que ele pregou arrependimento, ele constituiu discípulos. Depois que ele constituiu discípulos, ele foi ensinar as multidões. Jovem, cuidado, Deus te deu o dom, Deus é contigo, mas não pule etapas da tua vida, que isso pode ser uma armadilha de Satanás para te tirar da presença de Deus. E tudo começa, sabe como? É quando eu começo a querer pregar para a multidão sem antes passar pelo processo. Aí eu fico mais sábio do que meu pastor. Eu acho que eu prego melhor do que os anciões da minha casa. Aleluia! Mas para encerrar, irmãos, a mensagem, eu não quero que você tenha medo de ser cheio de Deus, mas eu quero que você viva isso no teu cotidiano, sabe, nas coisas mais simples, nas coisas mais simples que a gente fala assim: eu saio logo da graça. Irmão, a gente tem que parar com essa onda. Que negócio de sair da graça é essa, irmão? Sem a graça, o que somos nós? Não, eu saio da graça, irmão, eu estou passando luta. Eu passo prova, mas eu continuo na graça, porque a graça do Senhor é que me sustenta. Pela graça é que eu sou salvo. Aleluia. Santo, santo, santo. Abra sua Bíblia comigo e eu termino aqui. 2 Coríntios capítulo 4. Você está aí? Capítulo 4. Versículo de número 6 ao 12. É um pouquinho grande, mas eu vou ler, porque eu tenho que deixar aquilo que o Espírito colocou no meu coração para a tua vida. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça luz. Aleluia! Porque Deus quem disse que das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação no conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que... Perdão, vou repetir. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós.
Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Aleluias. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluias, aleluias. Levamos sempre no nosso, aleluias, levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivíamos, aleluia, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, em vocês opera a vida. Você pode se colocar de pé, igreja. Santo, aleluia. Não há nada melhor. Ele escolheu pessoas comuns como eu e você. Sabe o que é comum? Passa por prova, passa por luta, tem dia de trabalho cheio, chega em casa cansado e fala assim: hoje eu não estou afim. Mas ele está olhando para você e está dizendo: mas eu estou afim de você. Eu quero te encher do meu espírito. Eu quero que você seja cheio, para que você possa resplandecer a minha luz, para que você possa resplandecer a minha glória. Aleluia, abaixa. E tudo isso ele depositou em vasos de barro. Sabe para quê? Que a glória seja dele, somente dele, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo. Pega as tuas mãos para o alto e declara para ele, querido. Sermos inundados por a glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Escute. Talvez você está dizendo: mas pastor, eu não me sinto assim. Eu tenho buscado o Senhor, mas eu ainda não consigo me sentir completo. Eu não consigo me sentir vivendo uma plenitude de Deus na minha vida. Eu quero te dizer, querido, você não está sentindo a plenitude, mas você está no processo. Embora a plenitude ainda não alcançou a tua vida, mas você está no processo para chegar. Aleluia. E se você está vivendo os processos no tempo determinado, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A vergonha desfaz. Santo. E Ele escolheu a mim, escolheu você. Eu sei que há muita gente sincera aqui nessa noite. Há muitos jovens sinceros diante do Senhor. Talvez olhem para os outros e falem: queria ser assim. E o Senhor está dizendo: seja como eu quero que tu sejas. É desse jeito que eu te amo. É desse jeito que eu te quero. É desse jeito, aleluia. Sermos inundados. Nós queremos interceder pela tua vida.
Alguém nessa noite que deseja ser cheio, mas cheio. Aleluias. Eu quero, sim, aleluias. Eu não quero te convidar. Eu quero que o Espírito mova em você. E que pelo Espírito Santo você saia desse lugar, saia desse estado que você está vivendo e venha viver a plenitude do Espírito sobre a tua vida. Aleluia. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aqui, irmãos, que tem lutado. O Senhor não envia a palavra em vão. Eu sei que tem pessoas aqui que têm lutado contra a sua própria natureza, sabe? Mas eu quero te dizer, lança-te diante do Senhor nessa noite. Eu quero que você deixe ser levado pelo Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas aqui, irmão, que não se acham dignas, mas é dessas pessoas que o Senhor escolhe. Sabe, foi os pescadores que Ele pegou, não serviam para ser talmidim, mas Ele escolheu. Nessa noite Ele está escolhendo você. O Senhor não me trouxe aqui por um acaso, aleluias, aleluias. O Senhor conhece as lutas que você tem passado, as adversidades que tem se levantado e tem te feito parar. Mas o Senhor nessa noite usa a minha boca para dizer para você: levanta tu que dormes, porque Cristo te esclarecerá. Eu não vou me delongar, porque é um horário. Mas se há alguém aqui nessa noite, é a última vez que eu vou falar isso. Se há alguém nessa noite aqui, eu creio que há. Sai do teu lugar, querido. Ah, mas eu estou fazendo muita obra. Deus está falando com gente que está fazendo a obra, mas é em parte diante de Deus. Mas é em parte, porque Deus conhece a tua vida, e Deus está te chamando por inteiro nessa noite. Você quer ser inteiro? Vem diante dEle. Sai do teu lugar. Ele quer você por inteiro. Deus não te quer só no domingo, Ele te quer na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Ele te quer todos os dias, querido, no feriado, todos os dias Ele te quer, Ele te quer, Ele te ama, Ele te quer por completo. Aleluia! Santo! Nós vamos orar. Estenda a tua mão para cá. Eu vou passar para a liderança da igreja nessa noite. Eu sou muito grato, irmãos. Eu vivi 11 anos aqui. Foram 11 anos de caminhada. Eu sou muito grato por esse ministério. 11 anos eu caminhei aqui no Nova Esperança. Sabe? Sou muito grato por tudo que Deus realizou na minha vida neste lugar. E é com esse coração que eu venho aqui nessa noite, um coração grato. E entendo, jovem, que Deus está te chamando nesse tempo. Você é a geração que Ele está levantando. Dá para você entender isso? A gente passa ali embaixo, ali você fala ali, a gente dá nome, né? Cracolândia, Sabe, irmão? E Deus está chamando você. E o Senhor está falando: cadê os meus amados, as minhas amadas? Não importa se você canta ou não canta.
Não importa se você prega ou não prega, você é amado. A luz dele está sobre a tua vida. E quando você passa, alguém te olha. Aleluia. E vê a tua luz. Aleluia. Santo, 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 santo. Talvez você está afastado. Talvez você está afastado. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. E o Senhor está te chamando nessa noite. Alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou queria se reconciliar com Ele, eu queria que você levantasse a sua mão. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, assim, eu quero ter essa experiência com Ele, sim. Talvez você está afastado, se afastou por algum motivo, no meio do processo, você não... Mas hoje Ele te trouxe aqui nesse lugar. E está falando contigo, ei. A esperança, ainda que a árvore esteja cortada aos cheiros das águas, ela ainda há de brotar de novo. Há alguém nessa noite? Se alguém, eu queria que você levantasse a tua mão. Choramandaramachás. Nós vamos orar então para a vida desses irmãos, amém? Glória a Deus. Vicente. Deus amado, Deus bendito, Senhor, teus filhos estão aqui nesta hora, meu Senhor, precisando, Senhor, de uma bênção sua, meu Pai amado. Ó Deus, toma, Senhor, cada um em suas mãos, meu Senhor, porque só o Senhor sabe, meu Senhor, o que aflige o coração de cada um, meu Deus.